Vamos ver aqui agora um outro método. Vamos trocar de problema aqui. O problema agora aqui é encontrar raízes de uma função. Ou seja, dada uma função f, a gente quer encontrar x tal que f de x é igual a zero. Se f de x for igual a ax2 vezes bx mais c, nosso velho conhecido aqui, a gente tem uma fórmula para isso. E para algumas outras equações a gente tem uma fórmula. Mas para a maior parte dos casos, não temos. Você não tem uma forma analítica para a raiz de uma função. Então, isso a gente tem que encontrar numericamente. A gente tem que achar essa raiz por métodos numéricos. O método da bisseção, ele se aplica a funções contínuas, cujo valor a gente consegue calcular. Então, dado um ponto x, a gente sabe calcular f de x. E para esse método, a função tem que ser contínua. E tem também que contar com um ponto de partida, que é um intervalo AB, que garantidamente contém uma raiz. E para ele garantidamente conter uma raiz, para funções contínuas, uma coisa que garante isso daqui, a gente precisa de dois pontos, A e B, onde a função tem os sinais opostos. Ou f de A é negativo e f de B é positivo, ou f de A é positivo e f de B é negativo. Bom, isso vai ficar claro, essa exigência aqui, porque daqui para frente. Tá, com coisa que nós vamos mostrar. Vamos ver aqui um primeiro exemplo aqui. A gente tem um ponto A, onde a função é menor que zero. Aqui a gente tem um ponto B, onde a função é maior do que zero. E vamos pensar nessa função, que ela é contínua. Se ela é contínua, a gente pode pensar nela como uma corda, né? Então, se ela passa por aqui e chega até aqui, ela pode remexer, espernear, fazer o que for, mas alguma hora ela cruza o eixo do x, pelo menos uma vez. Bom, não tem como ela sair daqui e chegar aqui sem passar pelo eixo do x, porque isso significaria que tem uma ruptura nessa corda, ou seja, que a função não é contínua. Ainda um outro exemplo aqui. Mesma coisa aqui, só que invertendo os sinais. Tá? Aqui do lado esquerdo, a função é positiva. E do lado direito, ela é negativa. O que acontece aqui, gente? Você sair daqui e chegar aqui, sendo contínua, não tem como. Você tem que passar pelo menos uma vez por aqui. Vamos ver aqui um outro exemplo aí. Tá? Aqui a gente tem a função positiva. Aqui no ponto B a gente tem a função negativa. E a gente tem, na verdade, três raízes. Mas o fato é que a gente garante que tem pelo menos uma. Esse método vai achar uma aqui que vai depender do sorte ou do formato específico daquela função. A gente acha uma só. Mas o que a gente precisa é ter a certeza de que existe pelo menos uma raiz no intervalo. Agora, um outro caso aqui para provar a necessidade dos sinais opostos. Tá bom? Aqui você tem um intervalo onde a função não troca de sinal em seus extremos e, portanto, não tem nenhuma coisa aqui. Não é sempre esse o caso, não poderia existir. Bom, como está nesse exemplo aqui. A função tem o mesmo sinal nos dois lados do intervalo, temos até duas raízes, mas a gente não consegue afirmar que entre A e B existe pelo menos uma raiz. Pode ser que exista, bom, mas a gente não consegue afirmar isso. E o outro exemplo aqui, para mostrar que a continuidade é uma exigência, vamos pegar aqui o gráfico da função 1 sobre x, que tem uma descontinuidade no ponto x igual a zero. Então, a função é negativa no ponto A, no ponto B a função é positiva. Então, podemos concluir que existe uma raiz entre A e B? Não podemos, porque a função não é contínua. Tá bom? Ou seja, a corda, né, que viria daqui até aqui, ela tem uma ruptura. São, na verdade, duas cordas. Tá bom, gente? E suposto, como que é o método? Então, vamos pegar aqui o ponto de partida aqui. Temos aqui um ponto A, onde a função é positiva, um ponto B, onde a função é negativa. Então, o que eu sei? Que tem pelo menos uma raiz aqui no meio. Então, o que eu faço? Calculo a coordenada aqui do ponto intermediário. Tá? Faço um ponto M aqui, que é A mais B sobre 2. Calculo a função aqui nesse ponto. E vamos supor aqui, como nesse exemplo, que a função deu negativo. A partir daqui, o que eu posso concluir? Que tem uma raiz aqui. Se reparar que A e M
é um intervalo tão bom quanto o intervalo inicial nosso. Certo? Aqui a função é positiva, aqui no extremo direito a função é negativa. Entre M e B, pode até ser que exista alguma raiz, mas eu não posso garantir. Agora, entre A e M eu garanto. O que eu posso fazer então, gente, é arredar o B para cá. Eu posso partir para isso daqui. Certo? Eu tenho um novo problema, igualzinho, com as mesmas condições com as quais eu iniciei o problema inicial, só que com um intervalo da metade do tamanho. Vamos ver mais um exemplo aqui. A gente sabe no início que tem uma raiz no intervalo. Calcula o ponto médio, calcula a função no ponto médio. Qual dos dois intervalos aqui, gente, AM ou MB, que garantidamente contém uma raiz? Tá bom? Aqui, gente, entre M e B. Tá bom? Nesse intervalo aqui, ó, a gente sabe que tem uma raiz. Então, o que eu posso fazer para ter um problema igualzinho? Eu pego esse A e arredo ele para cá. Bom, e obtenho esse problema aqui, que é igual ao problema anterior, só que o espaço para a raiz, o espaço que contém a raiz, foi reduzido à sua metade. Bom, que horas que eu paro isso? Tá? Em cada passo, o tamanho do intervalo que contém a raiz é dividido por 2. Quanto que a gente deve parar? Quando a gente achar um ponto x, tal que f de x é igual a 0. Isso não é uma boa filosofia para algoritmos numéricos. Bom, perguntar se uma coisa é igual a outra, raramente a gente pergunta se uma coisa é igual. A gente pergunta se ela é aproximadamente igual àquilo. Então, eu poderia perguntar, e esse é um outro critério válido também de parada, eu perguntar se o valor absoluto de f de x está próximo de 0, e esse próximo seria uma tolerância. Não, mas o que costuma fazer, assim, a gente quer achar a raiz e eu estou espremendo o intervalo. Tá bom? Cada passo eu reduzo ele à metade. Bom, quando b menos a for menor do que 10 a menos 7, para um certo contexto lá, tá bom? Eu estou satisfeito, então qualquer número aí nesse intervalo está bom para mim. Tá? Ou seja, eu tanto faço qualquer número entre A e B, para mim já está bom. Então, ou seja, a gente introduz aqui a necessidade dessa tolerância, certo? Que é para o tamanho do intervalo que contém a raiz. Tá? Ou seja, eu sei que a raiz estará bem próxima do número que eu for fornecer. Então, a função funciona o seguinte. Ela recebe como parâmetros a função, o intervalo, bom, e uma tolerância. Bom, e calcula, devolve uma raiz aqui nesse intervalo. Para a gente testar essa função, nós vamos resolver numericamente uma equação que a gente já conhece a raiz por métodos analíticos. A gente precisa então de uma função contínua, né, e de um intervalo onde a função troca de sinal e de conhecer o valor dessa raiz. Como a gente conhece o valor, a gente vai conseguir saber se os nossos algoritmos estão efetivamente chegando próximos desse valor real. No caso aqui, eu peguei essa função aqui, r elevado a x vezes seno de x. R elevado a x é estritamente positivo, bom, para qualquer valor de x. O seno de x ele é 0 em 0, π, 2π, 3π. Tá? Então, eu sei que entre a igual a 2 e b igual a 4, eu tenho uma raiz que passa por aqui, tá bom? E que ela é exatamente igual a π. Então, o que eu vou fazer é ficar encontrando raízes e ver quão próximo de π estão as raízes que meu algoritmo está encontrando. Primeiro, eu vou codificar essa função x% de x. Eu pus isso aqui só porque tem um detalhezinho aqui que vocês podem ter alguma dificuldade. Não. Eu preciso de uma função que seja vetorial. Então, eu vou fazer aqui y igual a x de menos x, ponto vezes seno de x. Porque aqui agora eu não quero uma multiplicação matricial, mas eu quero uma multiplicação ponto a ponto. Se x é um vetor, x de menos x, função do Scilab, isso aqui vai gerar um vetor também. Seno de x vai gerar um vetor. Então, eu quero multiplicação ponto a ponto, eu vou usar esse ponto asterisco. Bom, então, aqui a função, eu fiquei um programa para testar essa função.
eu leio a tolerância aqui uma vez, bom, e leio uma vez cada passagem num loop. Eu vou ter um loop aqui, que eu peço uma tolerância e calculo a raiz. E para cada raiz calculada, eu estou imprimindo a raiz calculada e estou imprimindo π também, a constante π armazenada pelo Scilab, de tal forma que eu posso comparar a raiz que eu calculei com o valor de π, tá? Com o valor exato da raiz. E o loop da função é o seguinte: enquanto b menos a for maior que a tolerância, eu vou reduzindo o intervalo de uma forma que eu já vou mostrar. Depois que b menos a for menor ou igual à tolerância, eu falo, tá bom, qualquer número entre A e B estaria bom para mim, eu aqui escolhi mandar o ponto médio entre A e B, tá, como resultado final. Então agora a redução do intervalo. Eu faço n igual a A mais B sobre 2, calcular o ponto médio. E aqui tem um truquezinho, que como é que você testa se dois números têm sinais iguais, ou se eles têm sinais opostos? Um número positivo vezes positivo dá positivo, negativo vezes negativo dá positivo. Só quando é positivo vezes negativo, sinais inversos, ou negativo vezes positivos, que o produto dá menor que zero. Tá bom? Então um teste simples, em vez de pôr um tanto de ifs, é esse aqui. Você multiplica um pelo outro. Esquece desse igual aqui, gente. E é o seguinte: se f de A vezes f de M for menor que zero, a função no ponto A tem um sinal e a função no ponto M tem outro sinal. Bom, então esse intervalo AM contém uma raiz e eu posso fazer o B igual a M. Se não, se a função no ponto M, a função no ponto B tem sinais opostos, esse intervalo M e B contém uma raiz, então eu posso fazer A igual a M. Se for igual, gente, eu vou fazer B igual a M, vou fazer A igual a M também. E aí sim que o intervalo achatou mesmo, não tem mais espaço para nada, certo? Valores iguais a A e B. Esse aqui então é aquele programa que vai pedindo tolerância e vai testando. Então, aqui, vou pôr aqui. 1.0 é menos 2. Aqui, gente, está a raiz que nós calculamos. Tá? E aqui está π. Então, você repara que começa a ter diferença já na terceira casa decimal aqui, com tolerância de 10 a menos 2. Se eu pegar aqui 1.0 é menos 5, eu só vou ter diferenças a partir da quinta casa decimal. Se eu pegar 1.0 é menos 10, bom, já vai estar igualzinho até esse ponto aqui, tá bom? Ou seja, daqui até aqui, ó, os algarismos que nós calculamos estão corretos. Se eu pegar aqui 1.0 é menos 15, está tudo correto até esse ponto aqui. Tá bom? Isso são muito bom. Então agora aqui eu vou tentar com o 10 a menos 20. E aqui agora a gente tem uma surpresa desagradável. Tá? Isso aqui vai ficar em loop eternamente. Daqui a pouquinho eu explico para vocês por quê. Tá? Eu peguei aqui uma tolerância muito pequena e depois eu vou explicar o que é que está havendo aqui. Vou interromper aqui. Mas de qualquer forma vocês viram aqui, né, gente? A gente tem uma forma aqui de chegar bem próximo do valor de π. Tá? A gente calcula raízes. Nós tivemos um problema aqui, gente, lá para 20ª casa decimal antes, 15 casas decimais a gente calculou corretamente. Isso normalmente é uma precisão mais do que suficiente para qualquer situação da vida prática. Tá? Mas pode ocorrer da gente ter problemas e precisar de uma precisão mais alta ainda, e aí nós vemos que deu errado aqui, nós entramos num loop.